Então vamos aqui começar a lidar com os gráficos base do R. O pacote base do R a gente pode dividir entre funções gráficas de alto nível e funções gráficas de baixo nível. Qual que é a diferença? As funções básicas de alto nível são abstrações de gráfico que eu consigo fazer um gráfico inteiro com uma função só. As funções de baixo nível são para manipular detalhes desse gráfico. Como é que funciona então a função de alto nível do R? Por exemplo, eu vou gerar dentro de um arquivo, né, como eu já tinha mostrado, plot1 PNG, com a largura de 600 pixels e a altura de 400 pixels, que são esses argumentos aqui, tá, que eu vou comentar aqui para não gerar ali agora. E aqui eu vou criar dois vetores, um vetor de 1 a 10 e outro vetor de 2 a 11. E aqui eu vou simplesmente fazer um gráfico x contra y. Pronto. Então o x está na variável x e o y está na variável y. Pronto, o gráfico está feito. Vocês perceberam que eu não dei nenhum outro detalhe para esse gráfico. Eu simplesmente passei qual que é o variável que vai no eixo, variável que vai no outro eixo e mandei um plot para ele fazer. Esta é uma característica das funções gráficas de alto nível. Elas sozinhas fazem o gráfico inteiro. Tá? Elas não dependem de outras para fazer. Então, a função plot, para essa função plot, eu tenho alguns argumentos que sempre são interessantes para a gente alterar algumas características. Por exemplo, type. Eu vou alterar o tipo de gráfico, de pontos, linhas, ou histograma, etc. Main vai ser o título do gráfico. Xlab, qual vai ser o título do eixo X. Ylab, qual que vai ser o título do eixo Y. Xlim, Xlim, Ylim, quais são os limites e quais são as cores que eu vou usar. E aqui eu vou aproveitar e já explicar para vocês um método de entrada usando uma fórmula. Como a gente entrou agora, né, eu dou o x e o y de formas independentes e ele faz o gráfico. Uma maneira que muita gente prefere colocar, e é que eu vou usar a partir de agora, é de dar uma fórmula, que é o seguinte: y til x. O que eu estou dizendo aqui é que a variável y depende da variável x. Tá? É uma fórmula, normalmente a gente tem uma variável dependente da outra num gráfico, né? Então, ao invés de eu colocar plot x, y, eu posso colocar y til x. Quer ver só? Então, vamos voltar lá. Eu vou fazer de novo plot y til x. Vou apagar esse gráfico aqui. Na hora que eu rodar esse plot vai dar a mesma coisa. Vai significar que a variável da esquerda depende da variável da direita. E para poder então demonstrar essa função, ao invés de ficar fazendo coisas aleatórias, eu vou pegar dados, esse air quality, que nada mais são do que dados da qualidade do ar em Nova York em 1973. Essa manipulação aqui que eu vou fazer só para as datas ficarem corretas, tá? E aí, se a gente pedir então summary quality, vai aparecer para mim então quantidade de ozônio, incidência de luz solar, vento, temperatura, o mês, o dia e a data que foram coletados estes dados. Então olha só, o primeiro gráfico que eu vou fazer vai ser a data, vírgula, a quantidade de ozônio. Run. Tá aqui, ó. Ele já vai colocar de maio a outubro. E cada pontinho desse aqui é a quantidade de ozônio que tem, que foi medido, né, em cada dia. Como eu falei para vocês, eu posso fazer o mesmo gráfico usando o til. Né? Então, eu estou colocando aqui que a variável ozônio depende da data. É uma variável dependente da data. Ela vai sair com o mesmo gráfico. Uma outra maneira também que algumas pessoas preferem é colocando apenas o nome das colunas, usando o til, e depois colocando esse argumento, dizendo que os dados são da tabela Air Quality. Vai sair o mesmo gráfico que a gente tinha mostrado. Então essas três maneiras de fazer o gráfico são sinônimas. Vocês podem encontrar qualquer uma dessas três e usar qualquer uma delas. O padrão da função plot é esse gráfico de pontos, tá? Que aqui está quase como se fossem uns círculozinhos, mas de pontos.
Eu posso mudar isso para linhas, como? Colocando tipo L, na hora que eu rodar isso aqui, pronto, ele colocou linhas, ele foi ligando os pontos com linhas. Esses espaços em branco, que tem aqui, essas janelas em branco, é porque eu não tenho dados nesses dias. Tá? Então ficou uma maneira até interessante para a gente ver se tem descontinuidade nesses dados. Posso fazer também no formato de histograma. Tá? É só colocar aqui type H. O que ele vai fazer para mim aqui? Ele vai gerar essas barrinhas verticais. Não é exatamente um histograma, mas tem esse gráfico de barrinhas verticais. E aqui então eu vou pegar esse gráfico dessas linhas verticais, colocar nele um título, main, qualidade do ar, vou chamar a variável x de data e a variável y de ozônio e pintar tudo de vermelho. Vamos ver como que fica. Pronto. Então eu coloquei o título, coloquei aqui os nomes, eu troquei por coisas um pouco mais interessantes e tá o meu gráfico vermelhinho aqui mostrando. A variável cor aqui, eu vou falar depois, mas eu posso colocar praticamente qualquer cor que em inglês, o nome da cor em inglês, que ela vai colorir o gráfico, ok? No próximo vídeo, então, eu vou mostrar um pouco as funções de baixo nível do R, para a gente manipular alguns outros detalhes dentro desse gráfico que a gente acabou de fazer, tá? E outras coisas mais que vão vir por aí, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Não guardem as dúvidas com vocês, compartilhem ela comigo pelos canais que a gente já tem. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.